Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um verso da Palavra de Deus para a reflexão. Encontramos no Salmo 119, o verso 62. Assim está escrito: À meia-noite me levantarei para te louvar pelos teus justos juízos. Aqui está uma prática do salmista de levantar-se à meia-noite para louvar ao Senhor. À meia-noite, quando observamos, é o findar de um dia e o raiar de um novo dia. À meia-noite é quando tudo escurece e a partir dali nasce um novo dia e vai rompendo-se até que chega a aurora. Mas o que nos chama a atenção é que o salmista tinha marcado como seu hábito, sua prática, sua conduta, de que à meia-noite pudesse estar até deitado, mas ele disse: me levantarei para te louvar pelos teus justos juízos. Então vamos refletir sobre acontecimentos à meia-noite. Que cena bonita, agradável, que o salmista tinha de sempre levantar-se à meia-noite para louvar a Deus em razão dos juízos justos de Deus. A experiência que ele tinha na vida o colocava de pé sempre à meia-noite para louvar ao Senhor. Mas há outros acontecimentos na Escritura que se deram também à meia-noite. Por exemplo, quando nós chegamos ao livro de Êxodo, no capítulo 12 e o versículo 29, está escrito assim: E aconteceu à meia-noite que o Senhor feriu a todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava no seu trono, até o primogênito do cativo, que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. Então são acontecimentos à meia-noite. Deus havia advertido a este povo que eles se precavessem, se preparassem, marcassem as suas casas, as portas, a verga e as ombreiras da porta com sangue, porque o Senhor disse que à meia-noite o anjo passaria e a casa que tivesse a marca do sangue, esta casa não teria a mortandade ali. Mas aonde não tivesse, a morte ceifaria o primogênito. E aqui está o que realmente aconteceu. E que isto aconteceu à meia-noite. E quando o Faraó deu por si o que estava acontecendo, levantou-se ainda de noite e disse a Moisés para sair com o povo, sair do meio do seu povo e ir embora. Então, certamente, a saída do povo de Israel do Egito foi à meia-noite. Quando isto aconteceu, eles então partiram e foram em direção ao lugar que Deus havia orientado. Então vejamos, o salmista canta à meia-noite. À meia-noite morre os primogênitos de Faraó e de todo o Egito. Mas à meia-noite, o povo de Israel, que estava escravizado já há 400 anos, recebe a sua liberdade e ela começa à meia-noite, quando eles saem do Egito e vão em direção ao caminho para o deserto que Deus havia preparado para guiá-los ali com a sua mão forte e poderosa até chegarem à terra de Canaã. Mas um outro caso que aconteceu à meia-noite, nós encontramos em Juízes, no capítulo 7 e o versículo 19. Está escrito assim, Juízes 7 e 19. Chegou, pois, Gideão e os 100 homens que com ele iam, ao extremo do arraial, ao princípio da vigília da meia-noite, havendo já posto as guardas, tocaram as buzinas, partiram os cântaros que tinham nas mãos. E aqueles 3 grupos de 100 cada um, que eram 300 ao todo,
Gideão tinha regimentado 32 mil, na primeira leva, 22 mil recuaram, na segunda leva, 9.700 foram mandados de volta e ficou somente 300, Gideão e os seus 300. Ele dividiu em 3 grupos de 100 e, orientado pelo Senhor, ele partiu então à meia-noite. Ele então tocaram as buzinas, quebraram os cântaros e passaram então a vencer todo aquele povo que estava procurando oprimir o povo de Israel. Os midianitas foram vencidos por 300 homens. Foi Deus usando aqueles homens para guerrear e pelejar. E isto se deu à meia-noite. Acontecimentos à meia-noite ficaram marcados e estão registrados nas Escrituras. Um outro fato aqui em Juízes aconteceu também à meia-noite. No capítulo 16 e o versículo 3. Quando Sansão foi a Gaza, e quando ele chega em Gaza, as pessoas fecham a cidade, trancam a cidade. Sansão não tem como sair daquela cidade, mas diz-nos a palavra de Deus, no versículo 3, porém Sansão deitou-se até a meia-noite, e à meia-noite se levantou e travou das portas da entrada da cidade com ambas as ombreiras, e juntamente com a tranca as tomou, pondo-as sobre os ombros, e levou-as para cima até o cume do monte, que está defronte de Hebrom. À meia-noite, Sansão arrancou as portas da cidade de Gaza e levou para o cume do monte. Isto aconteceu à meia-noite, quando os homens estavam pensando que toda a noite estiveram sossegados, dizendo, até a luz da manhã esperaremos, então o mataremos. Mas à meia-noite, Sansão se levantou e arrancou as portas da cidade e saiu ileso. Deus o livrou nesta oportunidade. Um outro caso que é bem conhecido, que também aconteceu à meia-noite, foi quando Paulo e Silas estavam presos lá em Filipos, por terem repreendido um espírito de adivinhação em uma jovem. Isso lhe custou uma prisão. Mas o que diz a palavra, capítulo 16 de Atos, versículo 25. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos escutavam. E, de repente, sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Note, perto da meia-noite, Paulo e Silas estavam cantando e orando, cantando e orando. E perto da meia-noite, Deus mandou um terremoto e abriu as cadeias, provando ali o seu poder. Mas seguindo adiante, nós vamos observar um outro fato acontecido à meia-noite. No capítulo 20 de Atos, quando Paulo estava se despedindo daquelas igrejas para ir a outras cidades, ele se reúne com os irmãos, no capítulo 20, versículo 7, diz, e no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática até a meia-noite. E havia muitas luzes no cenáculo, estavam juntos. E estando um certo mancebo, por nome Eutico, sentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo, que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Isto aconteceu à meia-noite. Caiu como morto, Paulo desceu, abraçou e disse, não vos perturbeis, que a sua alma nele está. E subindo, partindo o pão, alargou a sua prática até a alvorada. Mas esta queda aconteceu perto da meia-noite.
Não morreu, porque Deus, por misericórdia, o restaurou. Quando olhamos a palavra de Deus, o ensinamento de Jesus, falando sobre a parábola das 10 virgens, lá no capítulo 25 de Mateus, o versículo 6, está escrito assim: mas, à meia-noite, ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então veja, acontecimentos à meia-noite. Meia-noite significa o término de um ciclo e o início de um novo ciclo. Termina-se a noite, um dia, e começa outro dia. Sempre vai existir na nossa vida acontecimentos à meia-noite. Quem sabe você está vivendo uma noite escura, mas está próximo da meia-noite, milagres vão acontecer. Lembrando que o salmista se levantava à meia-noite para louvar a Deus. Israel saiu do Egito à meia-noite, comemorando a libertação da escravidão. Gideão venceu os midianitas à meia-noite. Sansão arrancou os portais da cidade de Gaza à meia-noite, livrou-se da morte. Um terremoto aconteceu quando Paulo e Silas estavam orando e cantando à meia-noite. Eutico, que estava participando do culto, caiu da janela à meia-noite, foi restaurado. E a parábola diz que à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro dele. Jesus disse que a sua vinda acontecerá. Pode ser na quarta vigília, pode ser no cantar do galo, pode ser ao meio-dia, pode ser à tarde, como pode ser à meia-noite. O certo é, Jesus virá e este acontecimento será o maior acontecimento na história da humanidade. Em alguns lugares será dia, em outros será noite. Mas o que vimos aqui, acontecimentos à meia-noite. Quais acontecimentos têm tido impacto na sua vida? Quantas meia-noites já chegaram diante de você e ao chegar à meia-noite, as coisas mudaram para melhor? Como mudou para Israel, para o salmista, para Gideão, para Sansão, para Paulo e Silas, para Eutico e para as virgens prudentes. Tudo isto aconteceu à meia-noite. Acontecimentos à meia-noite. Estejamos prontos, despertos, atentos e seguros em Deus, porque esta meia-noite traz coisas que ficarão marcadas na nossa vida, na nossa experiência com Deus. À meia-noite, o salmista disse: me levantarei para louvar a Deus. O que você faz à meia-noite? Faça-o para Deus, para a glória de Deus. Reflita, medite, pense o que você pode fazer à meia-noite em comunhão com Deus. Querendo Deus, amanhã retornaremos.